Fala pessoal, beleza? Vamos começar nosso vídeo de revisão do conteúdo de história da mecânica, da astronomia. Enfim, essa lista acabou ficando grande pra caramba, acho que eu exagerei na mão. Eu fiquei considerando que seriam questões teóricas, mas mesmo assim leva um tempo, né? Bom, espero que todo mundo consiga fazer. Não faço ideia quanto tempo vai demorar esse vídeo, acho que bastante. Mas em alguma medida eu vou ter que dar uma enxugada um pouco na parte teórica, naquilo que eu costumo fazer de ficar esmiuçando a questão, sabe? Para ali, explica. Eu vou fazer isso menos, né? Porque são 28 questões. E vou seguir mais para a parte mais direta, tá bom? Por ser 28 questões, é possível que em alguns momentos eu utilize a calculadora também para poder fazer contas, para me poupar o tempo, beleza? Tá bom? Então vamos lá, vamos começar a nossa revisão. Então, seguinte, é, lista de exercícios da história da mecânica e da astronomia. Primeira questão. Dois objetos de massa m1 e mzinho estão afastados por uma distância d. Se a distância for d sobre 2 e as massas dos objetos forem aumentadas para 2m, 2mzinho e 2mzão, respectivamente, o que acontece com o valor da força gravitacional que atua entre os objetos? Primeiramente, olha só. Essa questão é uma questão que você pode fazer eliminar alguns itens por lógica, que é, se você tem dois corpos de massa e eles diminuem a distância, a força com eles faz o quê? Entre eles faz o quê? Tende a aumentar. Se não alterar a massa, a força vai aumentar. E a massa, no caso, ela aumenta mais ainda, né? Então você já pode riscar essa e essa. A gente ficaria com essas aí de multiplicação. Como que a gente resolve essa questão, né? Olha só, essa questão ela é resolvida da seguinte maneira. A força gravitacional ela é calculada com G, Mzão, Mzinho sobre R quadrado. Se a gente considera que houve uma mudança, eu posso chamar de FG'. G. O Mzão agora vai virar 2Mzão. E o Mzinho vai girar 2Mzinho. E a distância entre eles vai virar o quê? Metade do que era antes, né? Se era R, vou trocar pela letra R. Agora vai ser R sobre 2. Isso aqui vai fornecer pra gente um 4G Mzinho sobre R quadrado sobre 4. Conservação não. Fração de fração. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, é só pegar essa aqui de baixo. 4G Mzinho. 4 sobre R quadrado. Isso aqui, galera, vai dar 16G Mzinho sobre R quadrado. Só que isso aqui não é justamente a força F. Aqui, F. Então, isso aqui vai ser igual a 16F. Ou seja, a força é multiplicada. A força G', né? É 16 vezes maior que a força inicial. Então, é multiplicado por 16. Vou fazer assim. Vou aumentar mais um pouquinho. Bacana. Beleza? Próximo. Questão 2. A explicação para o astronauta flutuar no interior de uma nave é devido ao... Bom, por que ele flutua? Galera, essa questão aqui, eventualmente até na sala de aula posso ter falado alguma coisa um pouco trocada. Mas é o seguinte, por que quando a gente vê os vídeos dos caras na NASA, né, eles estão flutuando? Essa pergunta é muito boa. Porque eles não estão sofrendo a atração gravitacional que a Terra faz na gente. Por exemplo, se eu solto isso aqui cai com aceleração aí, né? E eles não estão sofrendo essa aceleração. Significa que eles não estão sofrendo aceleração gravitacional nenhuma? Não, né? Eles estão ali no sistema solar. Então, uma grande tentação que a gente tem nisso aqui é de marcar que é devido à inexistência de gravidade, mas isso não é verdade. Letra A, vamos na ordem, né? Perdão. Campo magnético terrestre. O campo magnético não tem a ver com flutuação de corpos que não tem corrente elétrica, né? Então não tem nada a ver isso aqui. Não é inexistente de gravidade, como eu já falei. Tem a questão C, que é imensa, que os alunos até brincaram, falando, pô, professor, eu acho que é essa aí, né? Ao movimento da nave, devido ao movimento da nave ao redor da Terra, da Lua, do Sol, constitui-se uma espécie de queda, tanto da nave quanto de tudo que estiver dentro dela, pois a tendência do veículo espacial pela inércia em linha reta, mas ele se afasta devido à atração gravitacional exercida pelo corpo central. Exatamente. Exatamente por isso. A força gravitacional é pequena, essa é a resposta correta. Vou marcar aqui. O cinturão de Van Halen
Por causa do movimento do plasma oriundo do disco solar que acarreta a anulação. Cara, não falei nada disso. Não sei nem o que é isso. Sendo bem sincero, não sei o que é isso. Letra E. A atração conjunta exercida entre a Terra, Lua, Sol e Alpha Centauri. Não. Não é isso. Beleza? 3. Um asteroide de aproximadamente 1 km de largura irá passar perto da Terra no começo da noite desta terça-feira. O ponto mais próximo da trajetória, aproximadamente 2 milhões de quilômetros da Terra. Está prevista para as 18h50. Considerando a constante de gravitação universal 6 vezes 10 elevado a menos 11, a massa da Terra é igual a 6 vezes 10 elevado a 24 e a massa do asteroide 1 vezes 10 elevado a menos 17. Tem como, galera, o asteroide ser essa massa aqui? Não, né? Isso aqui era mais. Passei, no dia que eu passei essa tarefa, eu passei em sala falando para vocês, né? Qual a intensidade da força gravitacional entre a Terra e esse asteroide? Bom, é só uma questão de álgebra aqui, tá? G, mzão, mzinho sobre R quadrado. G, 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Massa, 6 vezes 10 elevado a 24. Asteroide, 1 vezes 10 elevado a 17. Distância ao quadrado. Aqui ele falou que são 2 milhões de quilômetros da Terra. Galera, 2 milhões de quilômetros seria 2 vezes 10 elevado a sexta. Só que eu não posso colocar isso aqui. Porque isso aqui está em quilômetros. Tem que colocar em quê? Em metros. Para passar de quilômetros para metros, tem que multiplicar por 1000. Então isso aqui vai ficar 2 vezes 10 a nona metros quadrado. 6,7 vezes 6. Vamos simplificar isso aqui, né? Peraí. Vamos fazer a conta primeiro. Se eu fizer a conta aqui, vamos fazer a conta só com as potências, tá? Vai ficar o seguinte: 10 elevado a 24. 24 mais 17. Sobra 1. Dá 1. Sobra 1. 41. 10 elevado a 41. Depois, menos 11. 10 elevado a 41 menos 11 dá 30. 10 elevado a 30. E agora a gente tem que ver quanto que dá o lado de cá, né? Mas calma, vamos fazer primeiro a parte de baixo. A parte de baixo vai dar 2 ao quadrado, que dá 4 vezes 10 elevado a 18. Se eu simplificar o 18 com 30 aqui, ó, fica 12. Tá, agora tem que fazer em cima aí, né? Se eu simplificar, vamos lá. Se eu simplificar o 4 com 6, dividindo por 2, os dois lados, né? Vai ficar 2 aqui. E aqui vai ficar 3. 3 vezes 6 dá 18. 18 mais 2,1. Falei que usar a calculadora e não usei, né? Deixa eu pausar aqui pra pegar a calculadora. Passei vergonha aqui. Aguenta aí. Ver que pausa mesmo essa bomba. Ih, não tem como pausar. Caramba, no PC antigo tinha como pausar. Esse aqui não tem. Não sei cadê minha calculadora. Tá no celular. Tudo isso pra não fazer Pra não fazer na mão. 6,7. Dá 10,5 aqui aproximadamente tudo, tá? Assim. Se você anda com a vírgula para trás, 0,05, 10 elevado a 13. Vamos ver se tem alternativa assim. 1,05 vezes 10 elevado a 13. Letra C a resposta, tá bom? Vocês ficam me perguntando por que que eu... Na real, que eu sempre erro questão de conta, mano. É porque parece que quando eu coloco pra gravar aqui, entendeu? Aí dá uma bambeada. Mas faz parte, beleza? Tem muitas questões ainda pra gente destravar isso aí, mano. Vamos lá, questão 4. Em uma carta enviada ao cientista Robert Hooke em 1676, Isaac Newton escreveu: Se vi mais longe, foi por estar de pé sobre ombros gigantes. Sacando a importância dos trabalhos realizados por pesquisadores anteriores a ele. Desenvolvimento da teoria da gravitação universal. Dois desses gigantes foram. Bom, se você prestou atenção bastante nas aulas, você precisa saber a ordem cronológica dos caboclos, né? O Newton ele veio depois do. Ele veio para resolver o problema da gravitação, dizer por que, que o Sol estava no centro. Então, ele veio para resolver o pepino de duas pessoas que não resolveram, que era o Galileu que fez observações, mas não conseguiu provar. Ele tinha uma observação, mas não tinha uma teoria para explicar
modelo heliocêntrico. E o Kepler, que considerou a existência do Sol estando no centro, ele viu como funcionava. Ele não sabia dizer por que estava no centro. Então a gente está falando aqui do Galileu e do Kepler, galera. Isso aqui, ó. Esse é o tipo de questão que quando você lê, você tem que realmente tentar fazer a questão sem ler as alternativas. O Copérnico, ele está num período muito anterior. Olha só, a gente teve, meu Deus, quantos anos o modelo do Ptolomeu? Eu não me lembro de cabeça. Foram 500 anos, eu acho. O modelo assim do Ptolomeu, do Copérnico ali. Então, o Newton está bem longe desses caras. Edmund Halley, não. Galileu até que estaria certo aqui, né? Kepler, Lagrange, não. Não. Beleza? Questão 5. Essa questão, eu editei ela no site, mas eu não sei por que não foi. Antes de eu ler ela, eu vou colocar o que significa essas coisas aqui. Mas se você é bom assim de programação, então consegue abstrair um pouco o pensamento, você conseguiria deduzir que é que significa que é P é 1/2 é C. Aqui é P é igual a SC square roots. Square roots é raiz quadrada. Esse aqui é P igual a C. Esse aqui é igual a P igual a 2 é C. E esse aqui diz que EP é igual a SC raiz de 2/2. Tá bom. Vamos ler agora. Imagine um satélite artificial gravitando em órbita circular em torno da Terra. Seja um EP em módulo a energia potencial da interação gravitacional do satélite com a Terra e SC a energia cinética do satélite, EP e SC são tais que... Aí você fala, putz, professor, misturou agora, porque eu vi gravitação, mas eu não vi com energia. Seguinte, como que a gente calculava a energia desde o princípio? Energia potencial, né? Gravitacional a gente calculava como mgh, né? Qual é a novidade que a gente tem com a teoria da gravitação universal? A gente descobre que o G, que é a gravitação, a aceleração da gravitação é G mv/r². E esse R é a distância com o qual está medindo ali a gravidade. Então, se eu jogar aquilo ali em cima, vai ficar a energia potencial gravitacional, vai ser mg mv/r²h. Só que esse H não é a distância que a gente está medindo. Então, no fundo, esse H é a mesma coisa que o R. Se eu tiver um R em cima e um R embaixo, eu posso cortar esses R assim. Então, a energia potencial gravitacional ela é calculada como G mzinho/r. Lembrando que a energia potencial gravitacional não tem direção, não é um vetor. Tá bom? Tá. Qual vai ser o que a gente vai trazer de bom com isso? Olha só. A condição para que você tenha uma órbita circular de qualquer corpo, a condição é que a força gravitacional seja igual à força centrípeta, né? Deixa eu desenhar aqui uma terrinha. Olha só, você tem que ter uma força gravitacional aqui, que aponta na direção para o centro. E essa força gravitacional é a força centrípeta. Beleza? Tá. Como que eu calculo força gravitacional? G, mzinho/r². E a força centrípeta? mv²/r. Posso cortar um R daqui, um R daqui. Vai ficar só R. Assim. Se você olhar para isso aqui está parecendo com o quê, galera? Isso aqui parece o quê? Está convidando o quê? Parece energia cinética, né? Para ser energia cinética, eu tenho que dividir isso aqui por 2. Então, se eu dividir dos dois lados por 2, não muda nada. Eu vou ter que G, mzinho, sobre R, vezes 1/2, é igual a energia cinética. Só que a gente acabou de ver que a energia potencial gravitacional era isso aqui, ó. Então, a energia cinética, perdão, a energia potencial vezes 1/2 igual a energia cinética. Logo, energia potencial igual a 2 vezes a energia cinética. Essa aqui é a condição para alguma coisa estar em órbita, tá bom? Então, a energia potencial é 2 vezes a energia cinética. Aqui. Beleza? Certo. 6. Quando olhamos para o céu, temos a impressão, devido ao referencial adotado, que os astros estão se movendo ao redor de nós. Fato que levou Aristóteles, por volta de 350 a.C., a defender que a Terra era o centro do universo. Acreditava-se naquela época que a Terra era imóvel e que todos os astros que vemos se moviam em movimentos circulares ao redor do planeta. Esse modelo não era perfeito, pois falhava em explicar o movimento retrógrado aparente dos planetas, que em determinado momento sua órbita realizava um movimento sentido contrário ao que se julgava natural. O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu consegue então, no início da era cristã, explicar esse tipo de movimento dos planetas ao
Cláudio Ptolomeu, esse nome aqui, é o cara que acreditava em qual hipótese? Olha, eu não queria esmiuçar a questão do jeito que eu falei, né? Porque a gente não tem tempo, é muita questão. Mas ele acreditava no modelo geocêntrico. Só que mesmo o modelo geocêntrico, ele não conseguia explicar isso aí, ó, movimento retrógrado dos planetas. O que que ele fez? A gambiarra. Brincadeira, tá? Foi uma gambiarra, foi uma coisa genial para a época. O que que ele fez? Ele propôs que, além do planeta orbitar em torno da Terra, né? Ele girava em torno da sua própria órbita através de epiciclos e deferentes. Vou tomar uma água aqui que o celular mandou. Epiciclos, né? A gente vai ver mais pra frente uma foto que fala disso. Então, ó, dito isso, eu vou ler as alternativas. A. Declarar que os planetas giravam em torno da Terra em órbitas elípticas. Não, órbitas elípticas tem a ver com o Kepler, né? Então não tem a ver com isso aqui, não. Determinar que o Sol fosse. Opa! Sol fosse o centro do universo? Nada a ver. Isso aqui é o Copérnico. Descrever a órbita dos planetas por meio de combinação de círculos chamados de deferentes e epiciclos. Certo. D. Determinar que o período de translação da Terra esteja diretamente relacionado com a distância que ele está da Terra. Isso aqui é o Kepler, tá? Lei das órbitas. Lei dos períodos, perdão. Terceira lei de Kepler. 7. Em seu livro De Revolutionibus Orbum Celestium, Nicolau Copérnico propôs o sistema de mundo no qual... Bom, Copérnico, ele é o outro, né? Copérnico, ele vai falar de um outro modelo. Qual o outro modelo do Copérnico? O heliocentrismo. Heliocentrismo, o Sol no centro, as órbitas continuavam sendo perfeitamente esféricas. Letra A. A Terra estava imóvel no centro do universo. Errado. Letra B. Os planetas giravam em torno do Sol, descrevendo trajetória elíptica. Pem. Com o Sol localizado nos focos elipse. Aí é o Kepler. O Sol estava imóvel no centro do universo, os planetas, incluindo a Terra, moviam-se ao redor do Sol em trajetórias circulares. Beleza, isso aqui tá bacana. Pode ser essa? Deixa eu ler a última. A Terra estava imóvel no centro do universo. Pem. Beleza? Ah, tem mais uma. O Sol estava imóvel no centro do universo, a Terra se movia ao redor dele em trajetórias circulares, os demais planetas se moviam ao redor da Terra? Não. Isso aqui, isso aqui é uma ideia do Tycho Brahe, né? O modelo ticônico, ou ticoniano. Vou colocar aqui, como é que escreve o nome do maluco? Tycho Brahe. Depois dá uma olhada aí no modelo dele. Very Crazy Nation, diferentão. 8. A órbita de um satélite geoestacionário ao redor da Terra tem período igual de rotação do planeta, de modo que um observador situado na superfície da Terra percebe satélite fixo no céu. Para que um satélite geoestacionário permaneça em órbita, esta deve estar próxima ao plano que contém a linha do equador terrestre e a intensidade da força de atração deve ser. A força de atração gravitacional tem que ser igual à força centrípeta. Beleza. A gente fez isso aqui em cima, ó. Para que alguma coisa esteja em órbita, é isso. Vou ler agora as alternativas. A força deve ser nula? Se a força for nula, ele nem vai estar girando, né? Em torno ali. A força deve ser maior que a intensidade do peso do satélite. Na verdade, a força de atração gravitacional, ela tem a ver com o peso do satélite, mas ela tem a ver com o peso do satélite em relação à gravidade da Terra. A gente viu em alguma aula ali que a força gravitacional, no fundo, ela é a mesma coisa que o peso, né? Então, não tem como ser maior. Letra C, igual à intensidade da resultante centrípeta para manter o satélite na órbita. Certíssimo. Eu nem vou ler as outras. Mentira, eu vou ler, mas não precisaria ler as outras. Porque essa aqui tá perfeita. O que eu enumerei e enunciei aqui agora. Letra D, igual à soma da intensidade do peso do satélite com da resultante centrípeta necessária para manter o satélite na órbita. Não. Não é a soma da peso com a centrípeta. É só a centrípeta. Igual a diferença entre a intensidade do peso do satélite e a restante centrípeta. Não é a diferença também. Beleza? 9. Galera, 9 foi anulado. Isso aqui tá uma gambiarra. Isso aqui não era para ser assim. Eu tenho certeza que você, quando viu a palavra trabalho aqui, você desesperou. E aqui também, quando você leu isso aqui, você desesperou também. Tudo bem, não vou fazer essa questão. Tá anulada, porque, enfim, vai dar trabalho fazer isso aqui direito. Tá? 10.
Se hipoteticamente uma pessoa de massa 72 quilos fosse transportada para um planeta cuja massa seja 4 vezes a massa da Terra, seu raio seja 6 vezes o raio da Terra, qual seria o peso dessa pessoa no novo planeta? Olha só, a gente sabe que a gravidade da Terra ela é G mzão sobre R quadrado. Isso aqui vale 10, tá? Se eu pegar a gravidade num planeta esquisito, G, a massa vai ser 4m e o raio vai ser 6m. 6r, né? 6r ao quadrado. Isso aqui vai ficar 4gm dividido por 36r quadrado. Parece 46, né? 4g. Olha só, se eu separar 4 sobre 36 vezes gm r quadrado. Olha só, isso aqui vale quanto? Vale 10, né, galera? Então, se eu multiplicar isso aqui, vai ficar 40 sobre 36. Essa é a gravidade, metros por segundo ao quadrado. Vamos jogar aqui para calcular a força-peso do rapaz. Peso não é massa vezes gravidade? Então vai ser a massa dele, que é 72, vezes a gravidade, que é 40 sobre 36. Corta aqui, fica 2 vezes 40, que dá 8. Epa! Ih, rapaz. Pera aí. Tem algum chabu aqui. 40 sobre 36 é uma gravidade maior, né? Não tem 80 aqui, mano? Ixi, então não tem gabarito essa questão. Qual foi o meu erro? Ah, 6 ao quadrado 36, 4 sobre 36, 40 sobre 36. Ah, uai. Repetir esse passo aqui. Gravidade aqui, G 4m, 6, 4gm, 36r quadrado, gm quadrado, 4 sobre 36. Aqui era 10, lá é 40 sobre 36. Não vai ter resposta, galera. Não vai ter, não. A questão aqui não vai ter gabarito. Então deveria ser a massa dele 72, a gravidade dá 40 sobre 36. Simplifica aqui por 36 com 80 newtons. Olha, isso aí, faz sentido. Isso aqui é um valor um pouco maior que 1. Então, a gravidade, a força-peso que deveria ser 720 na Terra vai virar isso aí mesmo. Bugou, hein, galera? Putz, que paia. Nesse computador eu troquei de sistema operacional, aqui não tem como pausar o negócio. Deixa eu ver. Porque se eu pausasse, eu conseguia abrir o gabarito, né? Enfim, abrir o gabarito e ver o que estava lá. Às vezes eu acabei lançando uma. Nome? Ah, tem que pausar a gravação. Eu acabei lançando uma nota. Eu lançando o gabarito, o coisa errado, né? Deixa eu ver. Aí, galera, consegui configurar o de pausar. Vamos ver se vai funcionar. Não funcionou. Deixa eu ver. F12. Funcionou não. Vai pausar isso aqui sem querer, já já. Vou só tentar mais uma vez, rapidinho. Não funcionou não. Aí, vamos ver se vai agora. Duas. Funcionou não. Vamos seguir, galera. Quem sabe faz ao vivo. Perdão por fazer vocês perderem o tempo de vocês aí, né? Questão 11. Plutão tem uma órbita elíptica em torno do Sol. Sobre a força gravitacional e a velocidade de Plutão, verificamos que... Tá, Plutão está girando em torno do Sol, mesmo que seja muito tempo. Verificamos que a força gravitacional entre Plutão e o Sol tem a mesma direção que a velocidade. Não. Olha só. Se o Sol está aqui e Plutão tem velocidade para lá, a força está para cá. Pô. Vai ficar girando assim. Então não. B. As magnitudes da força gravitacional entre Plutão e o Sol e da velocidade orbital são maiores quando Plutão está mais distante. Galera, a gente sabe que quanto mais distante a força gravitacional diminui, né? Não aumenta. Então, as magnitudes da força gravitacional e da velocidade orbital são maiores quando Plutão está mais perto do Sol. Isso parece boa. Vou marcar previamente aqui. As magnitudes têm os mesmos valores? Não.
A órbita não é, Olha só que legal. Se fosse circular, seria verdade, né? Mas não é. Beleza? Então, letra C. Questão 12. É... Questão 12. No século XVI, o astrônomo polonês Nicolau Copérnico trocou a visão tradicional do movimento planetário centrado na Terra por um em que o Sol está no centro e os planetas giram em torno deste em órbitas circulares. Entretanto, no século XVII, o astrônomo e matemático alemão Johannes Kepler descobriu que as órbitas planetárias não eram círculos, mas elipses. Seus estudos deram origem à lei de Kepler. Nesse sentido, a primeira lei de Kepler expõe que cada planeta revolve em torno do Sol uma órbita elíptica, com o Sol ocupando um dos focos da elipse. Olha, isso aqui é verdade. Só que a gente tem que atentar para qual lei ele está perguntando. A primeira. Primeira lei das órbitas. Então eu acho que essa aqui já é o gabarito. Já é essa. Já é o gabo. Mas vamos ver porque que as outras estão erradas. Todo o corpo continua em seu estado de repouso de movimento uniforme em linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por força aplicada sobre isso. Isso aqui é do Newton, né, galera? O quadrado do período orbital, terceira lei de Kepler. D. A linha reta que une o Sol varre áreas iguais, segunda lei de Kepler. A atração gravitacional entre os corpos do universo dá na razão direta de sua massa inversa ao quadrado da distância que separe. Beleza, você quer ver tudo verdade. Mas isso aqui é do Newton também, né? Lei da gravitação universal. Beleza? 13. Considere que dois corpos de massa respectivamente igual a M e M atraem-se gravitacionalmente com força de intensidade F, quando separados por uma distância D. Se esses corpos se aproximarem até ficar uma distância de D sobre 3 entre si, qual será a nova intensidade da força de atração? Siga o seu coração. Se você fosse marcar essa, o que você marcaria? Pare e pense um pouquinho aqui. Se você respondeu letra A, você está certo, beleza? Perdão, errado. Você letra D, você está certo, tá bom? Sem fazer conta. Galera, é quadrado da distância. Se você diminuir a distância, você aumenta a força. Então já não pode ser nem essa, nem essa. Você tem que aumentar. Só que você aumenta o quadrado daquilo que foi reduzido. Se reduziu um terço, aumenta para 9 vezes a força, né? Mas vamos lá, como tem que fazer matemática nisso aqui? Vamos fazer que FG, G Mzão sobre R quadrado. E o FG' vai ser G Mzão Mzinho sobre R sobre 3 ao quadrado. Isso aqui vai dar G Mzão Mzinho sobre R sobre 9, que é a mesma coisa que multiplicar por 9 sobre R quadrado. Isso aqui é a mesma coisa que G Mzão Mzinho sobre R quadrado vezes 9. Isso aqui é F, tá? Então vai ser 9F. Beleza? Letra D de Deus. Questão 14. Os movimentos planetários foram exaustivamente estudados pelo alemão Johannes Kepler. Tais estudos deram origem às três leis de Kepler fundamentais para a compreensão da complexidade do sistema solar. A segunda lei de Kepler pode ser descrita como: segunda lei de Kepler, galera, é simples. Lei das áreas. O planeta varre áreas iguais em tempos iguais, independentemente da posição na elipse. Os planetas escrevem órbitas elípticas em torno do Sol, o Sol ocupa um dos focos. Isso aqui é a segunda, tá? Segunda lei de Kepler, não é essa. O segmento que une o Sol a um planeta descreve áreas iguais em tempos iguais. É essa. O quociente dos quadrados dos períodos e o cubo de suas distâncias médias é igual a uma constante K. Isso aqui é a terceira. Dois corpos atraem com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado. Isso aqui é a lei da gravitação universal do Newton. Tomar mais uma água. Minha cabeça não está funcionando. É por isso que eu queria pausar. Tem como pausar essa bomba, não. Na vida não tem pause, né, mano? Questão 15. Já passamos da metade. Conhecimento aristotélico sobre a natureza dos corpos terrestres e celestes constitui a base histórica para a construção das primeiras leis da mecânica. Este conhecimento foi aceito por mais de 2000 anos. Este saber grego intuitivo deve ser discutido no ensino de ciência na escola. Dentre as alternativas abaixo, somente uma não condiz com o pensamento aristotélico sobre a mecânica dos corpos. Galera, essa questão aqui é muito boa, de verdade. Isso aqui vai separar os homens dos meninos. Porque isso aqui eu comecei a falar lá no início do nosso ciclo, quando a gente estava falando sobre a introdução
todo esse lance de astronomia, né, de cosmologia, eu tinha que falar como que saímos da visão de que o Sol era um ente para o Logos, né? Os gregos fizeram isso. E aí se destaca lá o Aristóteles. E, e a gente falou sobre qual era a composição dos corpos para Aristóteles, que eram os quatro elementos. Se fosse terrestre, as coisas sublunares, e supralunares era um outro elemento lá que a gente chamava de éter. O movimento, a gente também falou que o movimento ele poderia ser violento, ou também forçado o nome, ou movimento natural. Natural era quando as coisas retornavam ao estado de natureza delas, de acordo com a sua composição. Cada composição tem uma espécie de densidade. Vai vir para cá. Mas não é uma densidade como massa sobre volume, é uma densidade meio que é, mais do que física. Esqueci a palavra. Uma densidade metafísica, isso. E, e que determinava qual era a posição de cada coisa, né? E o movimento violento era um movimento forçado que deixava de causar movimento naquele exato instante que ele parava de acontecer. Então, aí tinha um paradoxo da flecha, beleza. Isso aí. Tô te falando isso tudo porque para você ficar bom, tá? Para você chegar no paz e olhar as questões e falar, fácil pra cara. Beleza? Tá bom, vamos lá. Letra A. Qual é a que... Lembrando que a gente tem que marcar com a que não condiz. Não, Aristóteles, peraí, dentre as alternativas básicas, somente uma não condiz. Com o pensamento aristotélico sobre mecânica dos corpos. Defendia a existência de dois tipos de diferentes movimentos, naturais provocados por causas internas e violentos produzidos por causas externas. Os naturais eram descendentes ou ascendentes. Ah, lembrando, é verdade, era só assim, nessa vertical. Para corpos terrestres e circulares para corpos celestes. Perfeito. Item certo. O Aristóteles defendia isso aqui sim. Então não é esse. Ah, peraí. E agora eu não sei com qual cor eu faço. Certo. Pronto, resolvido. B. Afirmava que os elementos terrestres, fogo, ar, água e terra deslocavam verticalmente para ocupar seu lugar natural. O elemento terra sempre se deslocava para baixo, seu mais pesado, grave. Gostei dessa palavra. Enquanto o fogo sempre subia para seu mais leve. Certo. Os corpos celestes sempre seriam compostos por um quinto elemento, ou quinta essência, e possuíam um movimento circular uniforme. Para Aristóteles, os corpos celestes eram imutáveis, perfeitos, seguindo trajetórias realmente perfeitas. Certo. Aristóteles defendia que o repouso no lugar natural é o estado final de todos os corpos terrestres. Para deslocar um corpo, sempre será necessária uma ação violenta. Na época não se defendia o princípio da inércia, ou seja, cessada a causa, o corpo deveria parar. Parece certo pra caraca isso aqui, né? Aristóteles defendia o modelo heliocêntrico. Bem, heliocêntrico é Sol no centro, né? Então não é isso aqui, tá, galera? É errado. Beleza? Não vou ler o resto. 16. A estação espacial ISS está a 400 km de altura. São populares os vídeos que mostram o cotidiano dos astronautas em gravidade zero. Acabei de falar lá na questão que não tem gravidade zero. Almost zero. O raio da Terra é de cerca de 6.400 km. Assinale uma alternativa que apresenta a expressão correta para o valor do campo gravitacional terrestre à altura da ISS G' em relação ao valor da gravidade. Olha só, vamos eliminar aqui coisa. Mesmo que você não saiba fazer a questão. Vamos chutar com inteligência. O negócio está mais alto do que a Terra. Então ele vai ter uma gravidade mais intensa ou menos intensa? Menos intensa. Ponto e acabou. Então não pode ser 1 para 1. Isso aqui para ser zero só se a gravidade lá fosse zero. Mas não é, né? A relação da gravidade lá com a daqui não é zero, tá, galera? Porque senão o satélite não estaria girando em torno da Terra. Tá, beleza. Tem que ser maior ou menor? Tem que ser menor, pô. Tem que ser menor. Então eu não poderia marcar essa aqui. Porque se eu marco essa aqui, olha só, se eu tenho G' sobre G, 17 sobre 16, eu estou afirmando que o G' tem que ser maior. Não faz sentido o negócio estar mais longe da Terra e estar sendo mais atraído. Então não é essa. Sobrou essas aí. Vamos ver como é que chega lá? Vamos ver como é que chega lá. Como que eu calculo G mesmo, galera? G é G, mzão, sobre R quadrado. E o G'? G, mzão, sobre R mais R' ao quadrado. Vamos lá, vamos substituir os valores aqui. Isso aqui a gente sabe que vale 10. Não, eu vou ter que trocar os valores.
Essa questão aqui não tem a massa da Terra, hein? Será que dá pra fazer? Acho que dá. Então vai ficar assim, G, massa da Terra, dividido pelo raio da Terra. Ele fala o raio da Terra? Fala 6.400. 6.400 ao quadrado. Não, 6.400 km. Ih, vamos ter que colocar em notação científica. Vai dar 6,4 vezes 10 a terceira km. Então, 6,4 vezes 10 a sexta metros. Isso mesmo? Vou precisar fazer isso? Acho que eu vou. Beleza. E esse aqui vai ser GMT. Como ele está a 400 km de altura mais alto do que o raio da Terra, vai ser 6,8 quadrado. Ele quer a relação de G' sobre G, né? Vai ficar G', que é GMT. Não, massa da Terra. G é massa da Terra dividido por 6,8 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado. Dividido por isso aqui. Só que isso aqui, dividido por isso aqui, é a mesma coisa que multiplicar pelo inverso. Vai ficar 6,4 vezes 10 elevado a sexta quadrado G M0. 6,4 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado. 6,8 vezes 10 elevado a sexta ao quadrado. Putz, grilo. Aqui a gente vai chegar naquele valor ali, abençoados. Se eu tirar a raiz quadrada aqui vai dar ruim. Isso aqui é G', né? Isso aqui é G' sobre G. Cara, eu fiz essa questão. Não me lembro como é que eu fiz. Se eu levar o quadrado dos dois lados. Galera, eu vou seguir a minha intuição. Essa questão aqui eu vou passar pelo simples motivo de que tem muitas questões. Eu não consegui pausar o vídeo. Eu vou tentar mais uma vez. Mas é porque assim, tem algum truque que eu não estou conseguindo pensar agora. Deixa eu ver se a gente consegue lançar um atalho aqui. Peraí. Pausar a gravação. Tá aqui, pô. Colocar a letra M. N. Aplicar. Ok. M. Não pausa. Tá funcionando não. Eu vou deixar essa questão para lá. Mas do jeito que a questão está construída aqui, eu marcaria isso aqui, ó. Não. Mas não dá para afirmar categoricamente. Eu vou pular 16. Tá bom? Só pelo tempo, quantidade de questões que a gente tem. Dependendo, eu posso fazer. Enfim. 17. Um dos episódios históricos mais marcantes da construção da ciência como atividade humana é a disputa entre as teorias utilizadas para explicar os movimentos dos astros do sistema solar. Geocentrismo e heliocentrismo. O nome mais importante associado ao geocentrismo é o do astrônomo grego Cláudio Ptolomeu e o heliocentrismo, Copérnico. Contudo, esses dois não foram os únicos nomes relevantes da teoria. Relacione a coluna 1 associando os principais pressupostos de cada modelo ao respectivo autor. Vamos lá, essa é uma questão legal de fazer sem olhar a resposta, né? Na verdade, não. Eu vou explicar para vocês. Eu vou explicar para vocês como é que faz. Como é que faz. Eu vou gastar meu tempo aqui, tá? Vou explicar para vocês como é que faz uma questão que você não tem certeza de todas as alternativas. O que você vai fazer? Olha só, presta muita atenção. Leva para a vida isso aí, tá? Vamos lá, você vai ler a primeira coluna e você vai tentar acertar. Beleza. Deduziu que quanto mais perto do Sol está um planeta, maior sua velocidade orbital. Esse aqui, com os nomes que você tem aqui, você pode falar, cara, eu acho, não tenho certeza, eu acho que esse aqui é o Kepler. Tô simulando um aluno, tá bom, galera? Eu acho que esse aqui é o Kepler. 2. Estrelas dos planetas ocupam esferas cristalinas perfeitas em torno da Terra. Não, esse aqui eu tenho certeza, esse aqui é o Aristóteles. Tenho certeza absoluta. Tipo, 100%. Beleza. 3. Determinou a excentricidade da órbita da Terra. Aí você fala, putz, grila. Esse aqui eu acho que é o... já riscando 2, né? Eu acho que esse aqui é o Copérnico. Aí ele pegou e marca lá, Copérnico.
Aí você vai lá. Introduzir os conceitos de deferente e equante para explicar. Ele, sobrou só Ptolomeu, vou colocar Ptolomeu aqui, né? Então vai, Ptolomeu. Então, se a gente for na ordem aqui, vai ficar. Cadê? Deixa eu me baguncei aqui na organização. Kepler é o 1. O Aristóteles é o aqui. O Copérnico é o 3. E o Ptolomeu é o 4. Aí você falou 3, 4, 1, 2. Aí você foi olhar. Aí você, putz, grila, e agora? Não tem 3. Tem 3, 4, 1, 2, que bosta. Mas sei lá, vamos supor que você chutou aí. E você trocou. Sei lá, vamos supor que eu achei que era assim, né? Tô simulando um aluno, tá, galera? Então vai ficar como? Vai ficar. Kepler é 1, o Aristóteles é 2, o Ptolomeu é 3, 4. 4, 3, 1, 2. Aí você olhou aqui e falou, putz, grana não tem. E agora? O que você faz, galera? Você, quando você vai fazer uma questão desse tipo, você não sabe o gabarito, você tem que olhar aquela afirmativa que você tem certeza absoluta que é. Tipo assim, olha, você olha e fala, cara, eu tenho certeza absoluta que a do Aristóteles é o 2. Então, o que você vai fazer? Se o Aristóteles é o 2, você tem que vir no nome do Aristóteles aqui, do parênteses aqui, o 2 tem que estar na última posição, independentemente do que aconteça. Olha só, curiosamente, eu não olhei, não foi de propósito. Se você tem alternativa, tipo assim, você tem certeza absoluta que o 2 é o correto. Sim, absoluta. Você vai olhar as alternativas e ver qual que é o 2 é o último. E você elimina todas as outras. Coincidentemente, essa questão aqui não foi de propósito. O 2 é o último. Então, olha só, eu conseguiria acertar essa questão sabendo só qual é a afirmação do Aristóteles, tá? Enfim, a gente já sabe o gabarito, né? Mas eu vou fazer agora do jeito certo, um jeito sem ser tão aluno, tá? Vou apagar tudo aqui. Deduziu que quanto mais perto do Sol está de planeta, maior sua velocidade orbital. Cara, é o Kepler. O Kepler que provou que a velocidade era diferente. Mais perto, no periélio e na Fé. Estrela do planeta ocupam esferas cristalinas. Isso aí é o Aristóteles, né? Definitivamente. Determinou a excentricidade da órbita da Terra. Olha, essa aqui é a questão que até eu ficaria assim, meio assim. Eu falo, acho que não. Mas a última, ela deixa a gente sem dúvida alguma. Que é falar de deferente equante é falar de epiciclo, é falar do Cláudio Ptolomeu. Então essa aqui eu tenho certeza que é o Ptolomeu. Então, sei lá, vou colocar aqui, Ptolomeu. Então como é que vai ficar? Só com isso aqui eu ficaria com Kepler, Aristóteles, Copérnico e Ptolomeu. Já me perdi aqui, mal confuso essa questão, né, mano? Kepler é o 1, Aristóteles é o 2, Copérnico é o 3, Ptolomeu é o 4. Então, 3, 4, 1, 2. Tá bom? Vamos seguir. Questão 18. Deixa eu marcar aqui. Questão 18. O modelo de mundo heliocêntrico elaborado por Copérnico não é muito mais simples e nem muito mais preciso do que o geocêntrico, elaborado por Ptolomeu, de modo que também, por esse motivo, pôde ser aperfeiçoado por Kepler. Para aperfeiçoar o modelo de Copérnico, o que o Kepler fez? Primeiro, o Kepler ele supôs que o Sol ele estava em uma posição de privilégio no nosso sistema. A primeira coisa que ele fez foi essa. Qual foi a próxima? A próxima ele foi pegar aquilo que tinha dos antecessores dele, e o Kepler, historicamente, ele foi assistente do Tycho Brahe. Então, eu imagino que a resposta esteja vinculada a isso. Letra A. Dados da radiação infravermelha descobridos por William Herschel. Não, não é isso. Telescópios mais sofisticados construídos por Galileu Galilei. Historicamente, galera, o Kepler ele veio num período próximo do Galileu, mas eu acho que ele vem até antes. Ou paralelamente. Antes não, desculpa. Quase paralelamente. Eu me lembro disso, posso estar errado, tá? Mas ele não pegou as observações para poder aperfeiçoar o modelo do Copérnico, que era sugerindo que a órbita não era circular, não. Ele vai pegar as coisas do Tycho Brahe. O modelo híbrido do Tycho Brahe, eu falei para vocês dar uma olhada, o modelo do Tycho Brahe é bizonho. Mas não, o modelo do Tycho Brahe não era mais preciso que o de Copérnico, não. Ele era mais chapado. Ele colocava um modelo meio híbrido ali, né? Geocêntrico, heliocêntrico. Os conceitos do pluralismo cósmico, definido de Giordano Bruno, esotérico.
Esse sim morreu na fogueira. Não tô rindo do cara, não. Olha só, porque muita gente já falei nas aulas. Muita gente acha que o Galileu morreu queimado, né? Não, não morreu queimado o Galileu. Beleza? Tá bom. Quem morreu foi o Giordano Bruno. Esse aí foi mesmo. Letra E. Dados mais precisos das posições dos planetas no céu obtidos por Tycho Brahe. Sim, os dados por Tycho Brahe obtidos por ele mostravam a elipsidade, ou seja, a eu vou falar, quero falar excentricidade, né? Mas tem outra palavra para falar de elipse, eu não me recordo. Então é isso. 19. A discussão das respeito das teorias conhecidas como heliocentrismo e geocentrismo ocupou grande parte do século XVII. Para poder obter informações que se apoiassem uma a outra, as observações do movimento do planeta foram muito importantes. A ilustração a seguir representa o movimento do planeta Vênus sob o ponto de vista de Ptolomeu. Galera, o que acontece? Nessa questão aqui, eu esqueci de colocar a imagem para vocês, tá? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. A imagem, na verdade, dessa questão era essa aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Questão 19. Olha só, a imagem era essa aqui, tá? Vamos fazer uma análise da imagem aí na tela, porque eu vou ter que tirar ela daí. Mas, ó, o modelo da esquerda, ele é um modelo que claramente ele tem epiciclos, né? Então, ele é um modelo geocêntrico, proposto por Cláudio Ptolomeu. E o outro é um modelo que não tem epiciclos, então é um modelo heliocêntrico defendido por Ptolomeu. Nicolau Copérnico. Beleza? Então, vamos seguir aqui. Então, eu vou só escrever isso aqui, né? O modelo 1, ele é o geocêntrico. E o 2 é o heliocêntrico. Tá. 1. Letra A. No modelo 1, a Terra é representada por 3. Ó, o 3 é o que está no meio. Então pode ser. E o Sol por 2. Ah, meu Deus, vocês tinham que ver essa imagem, né? Deixa eu desenhar ela rapidinho aqui, galera. Aqui a gente tem o 3. A gente tinha aqui Deixa eu girar as outras aqui de outra cor. Isso. E aqui você tinha assim. Ele falava que aqui, o que estava aqui era o 2 e o que estava lá em cima, lá fora, era o 1. Que era o modelo 1. E o modelo 2 era o. Tinha um aqui no meio. Aí tinha o 2 aqui. E o 3 aqui embaixo. Tá. No modelo 1, a Terra é representada por 3. O Sol é representado por 2, indicando que esse modelo está de acordo com o geocentrismo. Olha só, o Sol ele não tinha um epiciclo não, galera. Então não é essa. 2. Calma aí. 2 no modelo 1. Ah, desculpa. Perdão. Estamos falando de Vênus, galera. Eu fiquei viajando. Vênus é representado pelo número 1? Não, Vênus também tinha epiciclo, então não é essa. 2 no modelo 1. Pode ser. 2 no modelo 1 faz sentido. A Terra é representada por 1? Não, a Terra é representada por 3. E o Sol por 3. Isso aqui seria um modelo heliocêntrico, né? Não. 3 no modelo 2. Opa, 3 no modelo 2 faz sentido. Vênus pode ser isso aqui, tá? Até porque Vênus é o segundo planeta. O Copérnico já tinha visto isso, né? Mercúrio, Vênus. Então pode ser essa. A Terra é representada por 1. Tá errado. Por quê? Porque se a Terra for representada por 1, isso aqui é um modelo geocêntrico. E o Sol por 2. Não. 2 no modelo 1. Calma aí. 2 no modelo 2. A Terra é representada por 3. O Sol por 1, indicando que esse modelo está de acordo com o heliocentrismo. Essa aqui é a alternativa certa, tá, galera? Engraçado, eu falei da ordem dos planetas, mas eu falei considerando já o Sol no centro, né? Mas eu me confundi. Então, resumindo aqui, a gente tem o Sol no centro, Sol, Mercúrio. Olha, eu colocaria assim, eu colocaria Mercúrio e Vênus, né? Mas tá bom, a alternativa, o item ele colocou
que Vênus poderia ser 2, né? É o melhor que a gente tem aqui. Acho que Vênus poderia ser 3 no modelo 2. Mas a Terra não é representada por um, não. A Terra não tá no meio. Tá errado a ser. Enfim. E a última, né? No modelo 1, no modelo 2. Não, Vênus não tá no centro, pô. Isso aí. A teoria geocêntrica, muito utilizada na antiguidade para explicar o movimento aparente dos astros, colocava a Terra no centro do universo e os astros se movimentando ao seu redor. Quem foi o principal astrônomo que deu forma e estrutura ao modelo geocêntrico? Ptolomeu. Aliás, calma aí, calma aí. Olha só, essas duas respostas aqui, elas são coerentes, né? Não sei qual que sai no gabarito de vocês. O que que eu marcaria? Não, não marcaria nenhum desses aqui, não. Por que eu marco? Ó, vamos lá. Se é para marcar só um, forma e estrutura, eu colocaria o Ptolomeu. Ah, eu marcaria essa aqui. Mas o Aristóteles também acreditava na rotação da Terra, do Sol em torno da Terra, dos astros todos, né? 21. Considerando as leis da gravitação universal, as leis de Kepler, essa é a pressão correta. No século XVI, Cláudio Ptolomeu propôs a teoria heliocêntrica. P, errado. A cabeça já não tá funcionando mais, mas eu ainda tô ligeiro para perceber esse tipo de cagada aqui. B. Segundo as leis da gravitação universal, em qualquer lugar do universo, duas partículas sempre se atraem. Peraí. Tá verdade. Ah, não. Aqui ele já tá colocando lei da gravitação e de Kepler. Tá, então peraí. Continuar lendo. Eu achei que tava falando só de Kepler. Duas partículas sempre se atraem com forças existentes na reta que passa por elas, cujo modo é inversamente proporcional ao produto de suas massas. Errado. É diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então ele inverteu aqui, né? A terceira lei de Kepler, a lei dos períodos, tá, estabelece que o cubo do período da revolução dos planetas que orbitam em torno do Sol é diretamente proporcional ao quadrado da distância média da hora. Isso aqui tá certo. D. A primeira lei de Kepler, também conhecida como lei das órbitas, beleza, verdade, determina que as órbitas descritas pelos planetas em torno do Sol são representadas por elipses. E o Sol ocupa um dos focos de cada uma das elipses. Ah, isso aqui também tá certo. De acordo com a segunda lei de Kepler, ou lei das áreas, a velocidade de translação do planeta ao redor do Sol não sofre variação, tá errado, sofre variação. Mas calma aí, vamos ler essas duas aqui, pô. As duas são certas, pô. Terceira lei de Kepler estabelece que o cubo do período de revolução dos planetas que orbitam é diretamente proporcional às distâncias. Será que eu tô. Será que eu tô confundindo o P ao quadrado com. É certinho isso aqui, pô. P ao quadrado sobre R. Pera aí. Ah, olha só. Não é o cubo dos períodos. Filha da mãe essa questão, mano. Confundi exatamente a potência. Não é o cubo do período. É o quadrado do período e o cubo da distância. É o contrário. É t ao quadrado sobre r ao cubo. Filha da mãe. Enfim, então isso aqui tá errado. 22. Meu Deus, chega logo. Relatividade. A graça de Deus, não aguento mais. Meu cérebro tá derretendo de tanto geocentrismo e heliocentrismo. Quando olhamos para o céu, temos a impressão, devido ao referencial adotado, que os astros estão se movendo ao redor de nós. Fato que levou Aristóteles, por volta de 350 a.C., a defender que a Terra era o centro do universo. Acreditava-se naquela época que a Terra era imóvel e que todos os astros que vemos se moviam em movimentos circulares ao redor do planeta. Este modelo não era perfeito, pois falava explicar o movimento retrógrado dos aparentes do planeta, que em determinado momento de sua órbita realizavam um movimento em sentido contrário ao que julgava natural. O astrônomo grego Cláudio Ptolomeu consegue, então, no início da era cristã, explicar esse tipo de movimento ao... Isso ele falou do epiciclo, galera. Ele inventou o epiciclo. Então vamos ver com essa chave de resposta. Letra A. Declarar que os planetas giravam ao redor da Terra em órbitas elípticas. Não, isso aqui é do Kepler. Determinar que o Sol fosse o centro do universo. Não, isso aqui é heliocentrismo. Descrever a órbita dos planetas por meio de combinação de círculos chamados deferentes e epiciclos. Certo, isso aqui tá certo. Determinar que o período de translação do planeta esteja diretamente relacionado com a distância que ele está da Terra. Isso aqui é do Kepler.
Finish. Finish. Estamos acabando, vamos fazer umas continhas aqui agora e já era. E acabou. A teoria da relatividade restrita proposta por Einstein, né? Tá, só para dar um contexto histórico. O Einstein vem depois do Newton, muitos anos depois dele, 1900 e pouco, tá? Enfim, para atacar problemas que não eram resolvidos pelo Newton, como altas velocidades, altos campos gravitacionais ou dimensões muito pequenas, né? Microscópicas. Microscópicos não, muito pequenos, quânticos. A teoria da relatividade restrita proposta por Einstein em 1905 baseia-se em dois postulados. O primeiro dele é o princípio da relatividade e velocidade da luz constante. Um deles afirma que a velocidade de propagação da luz no vácuo tem sempre o mesmo valor, em toda direção em qualquer sistema de referência inicial, independente da velocidade da fonte do processador. O outro afirma que relatividade, que o tempo e o espaço ele não são invariantes. Então eu vou colocar aqui tempo e espaço relativos. Tá, vamos ler agora. O espaço e o tempo formam um sistema de 4 dimensões. Espaço-tempo pode ser isso aqui, mas isso aqui eu acho que é da teoria da relatividade geral. B. O valor do intervalo de tempo depende do sistema de referencial no qual ele é medido. Beleza, isso aqui também parece bom. O comprimento de um objeto depende do sistema de referencial no qual ele é medido. Tá, calma aí. Calma aí. Não é do sistema de referência, é da velocidade com a qual ele é medido. D. As leis da física são as mesmas em todos os locais do universo. Não. São as mesmas em todos os sistemas de referenciais inerciais. Galera, calma aí. Essa questão aqui ela tem muitas proposições que podem ser. Existe uma chance grande de eu acabar me confundindo aqui. Eu vou ler de novo. Letra A. O espaço e o tempo formam um sistema de 4 dimensões, espaço-tempo. Isso aqui eu vou chutar, eu vou riscar isso aqui porque eu vou falar que ela tem a ver com a teoria da relatividade geral. O valor de um intervalo de tempo depende do sistema de referência no qual ele é medido. Na minha cabeça, o valor do intervalo de tempo depende da velocidade com a qual ele está sendo, um dos corpos está se movimentando. Se a B está certa, a C também está certa. Então, eu vou riscar as duas, considerando essa possibilidade que eu falei. E vou defender a última de unhas e dentes, que é, as leis da física são as mesmas em referenciais inerciais. Em referenciais não inerciais, mas isso aí pode ser da geral, não sei, calma aí. É isso. Eu acho que a letra E é a resposta. Se eu considero referenciais inerciais, eu confesso para vocês que aí o tempo e o espaço são sem variantes. Eu acho que é isso. A teoria da relatividade de Einstein permite entender o comportamento de grandezas como tempo e espaço quando são adotados referenciais se movendo com velocidade constante, próximas à da velocidade da luz. Caso uma nave de 50 metros de comprimento medida em repouso em relação à Terra viaje com uma velocidade equivalente a 80% da velocidade da luz, o comprimento da nave medido por um observador que está parado em estação que se encontra em repouso em relação à Terra será. Galera, olha só, na relatividade restrita, o tempo dilata e o espaço contrai. Como que é a contração do espaço? A contração do tempo, tá? Que é o que vai cair na prova de vocês. O tempo vai ser T0 vezes γ, sendo que o T0 é no referencial se movendo. Enquanto o comprimento ele vai ser L0 sobre alfa. E o L0 vai ser o medido pela pessoa parada, se movendo. É muito confuso escrever se movendo, mas quando eu quero dizer o L0 e T0, é o tempo medido sem movimento ou o comprimento medido sem movimento, tá? Ou por quem está na nave. Enfim. Então, nessa questão, como a nave tem 50 metros parada, o L0 é 50. Qual vai ser o comprimento dela? Vai ser 50 dividido por gama, que é um fator de Lorentz.
Isso aí é para dizer pra gente o quanto que o espaço, o quanto que o tempo dilata, ou quanto que o espaço contrai. É um valor que é adimensional, que a gente calcula sendo 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Vamos lá, vamos calcular para essa situação aí. 80% da velocidade da luz significa 0,8 c ao quadrado, c quadrado sobre c ao quadrado. Isso aqui vai dar 1 dividido pela raiz quadrada de 1 menos 0,8 ao quadrado dá 0,64 c ao quadrado sobre c ao quadrado, corta, 1 menos 0,64. 1 menos 0,64 dá raiz de 0,36, que dá 0,6, né? Então fica 1 sobre 0,6. 1 dividido por 0,6 é a mesma coisa que 10 sobre 6. Se eu jogar 10 sextos aqui, a mesma coisa que fazer 50 vezes 6 sobre 10. 50 vezes 6, aliás, posso cortar esse zero aqui, 5 vezes 6 dá 30 metros. Então a nave vai comprimir o espaço dela para 30 metros. Lembrando, essa questão não olhei as alternativas, mas você poderia eliminar alternativas que falassem que a nave ia ficar maior, né? Porque o espaço se contrai, tá? Ele não dilata, o tempo aqui dilata. Em uma velocidade interestelar, um foguete passa próximo ao planeta X com velocidade de 80% da velocidade da luz. Opa, então olha, eu já vou pegar o dado que eu tenho dali da outra, que era 10 sobre 6, né? Então já vou trazer para cá, que o fator de Lorentz é 10 sobre 6. Tá. A bordo desse foguete... Calma aí. Um astronauta a bordo desse foguete verificou... Peraí. Agora mudou. Calma aí, agora mudou. Eu tenho aqui... Um astronauta a bordo desse foguete verificou que o comprimento do foguete é 200 metros. Não, então esse é o L0, tá? Então, nessa situação, o comprimento do foguete medido por uma observação do planeta X é... O cara que está no planeta X, ele está parado, né? Então, vai ficar L de preto. L igual a L0 sobre alfa. O L0 vai ser 200. Isso aqui vai dar 10 sobre 6. Vai dar 200 vezes 6 sobre 10. Corta. 20 vezes 6 dá 120 metros. Então, para quem está olhando, o foguete contraiu aí. Tá nesse tamanho aqui. Beleza? Olha só, na prova de vocês vai cair dilatação no tempo, tá? Eu coloquei dilatação no espaço porque a lógica é a mesma. Você consegue praticar aí o cálculo do fator de Lorentz. 26. Hewitt, em seu livro Física Conceitual, relata que antes da teoria da relatividade especial da relatividade, ou TRR, né, teoria da relatividade restrita, a mesma coisa, as pessoas pensavam que as estrelas estavam além do alcance humano. No entanto, esse pensamento mudou a partir do artigo de 1905, no qual Einstein mostra que as medições de tempo e espaço dependem do movimento. Em um sistema de referência que move tão rápido quanto a luz, alcançar as estrelas é plausível, porque a distância contrai e o tempo dilata. Letra C. Questão 27. A teoria da relatividade restrita de Einstein trouxe mudanças profundas na compreensão do espaço e do tempo, um dos conceitos fundamentais de dilatação temporal, que implica que o tempo não é absoluto, depende do referencial do observador. Tendo isso em vista, considere que dois observadores A e B estejam analisando o movimento de uma partícula. O observador A está em um repouso no laboratório na Terra, enquanto B viaja uma nave a uma velocidade relativística V em relação a A. Com base nas previsões da relatividade restrita, é correto afirmar que, sem ler a questão, né? O tempo passado para o A vai ser mais devagar do que para o B. Tá? O tempo medido pelo observador B será sempre menor do que o medido pelo observador A, independentemente da velocidade da nave. Errado. A dilatação do tempo significa que um relógio em movimento em referencial inicial sempre parecerá atrasado em relação ao relógio em repouso nesse referencial. Vou pular essa aqui, vamos para outra. Se a nave de B viajar a uma velocidade maior que a velocidade da luz, não é possível, cara. Não tem como, a relatividade restrita não contempla essa possibilidade. O fator de Lorentz se tornaria negativo, implicando a possibilidade de viajar para o passado. Sim, mas dentro da teoria da relatividade restrita não é possível. Porque o mesmo Einstein provou que para isso acontecer você tem que ter energia infinita. Tem que ter
uma energia que toda a energia do universo não seria suficiente para isso, segundo a teoria da relatividade do Einstein. D. O efeito da dilatação do tempo desaparece completamente quando a velocidade relativa de B é menor do que a metade. Não. Se for metade, já vai ter efeito, né, galera? Tem que ser fracionário. A gente vai descartar se for velocidade baixa. Sei lá, 1 metro por segundo. Ah, dane-se. A dilatação temporal ocorre apenas quando a velocidade relativa de dois inferências é superior a 80%. Não, cara, não. Também não. Então, ó, aquela que eu fiquei na dúvida lá acabou sendo a resposta. A dilatação significa que um relógio em movimento em referencial inicial sempre parecerá atrasado, porque o tempo passa mais devagar para ele. Sim. Vamos pensar em questão de anos para explicar essa alternativa. Uma pessoa que viaja e fica lá viajando, sei lá, quando ela volta, passaram 2 anos aqui, 1 ano para lá, ela tá atrasada, pô. Perdeu o voo, pô. Tá 1 ano atrasado. Última questão nossa. Vamos lá. Em alguns filmes de ficção científica é comum a história sobre expedições interplanetárias em busca de um planeta potencialmente habitável, e no qual seja possível reconstituir a civilização humana. Considere uma nave com o objetivo de chegar em um ponto P, situado na região do universo onde parece existir um planeta com condições similares ao da Terra. Quando essa nave partiu da Terra, Fabinho, filho do comandante da tripulação, tinha 10 anos e 4 meses de idade. Para o comandante que viajou em sua nave a velocidade de 0,8 da velocidade da luz no vácuo, passaram-se 12 meses. Olha, eu fiquei na dúvida que era 80%, tá? Passaram-se 12 meses. Sei não, hein? Vamos ver. Passaram-se 12 meses até chegar no ponto P. Nesse intervalo de tempo, Fabinho se encontra na Terra terá uma idade em anos aproximadamente igual a. Olha, eu não sei se era para ser 0,8 ou 8. Eu vou fazer o fator de Lorentz para os dois. Bom, como a gente está falando de dilatação do tempo, T igual a T0 vezes alfa. Então, ó, a gente está querendo saber quanto tempo passou na Terra, né? Então, está querendo calcular isso aqui. T vai ser o T0, que é 12 meses, vamos colocar em meses. E aí, o nosso questão é o fator de Lorentz. Então, é 1 sobre raiz quadrada de 1 menos v ao quadrado sobre c ao quadrado. Se eu considerar que é 80% da velocidade da luz, vai ficar assim. A gente já fez, né? Não vou fazer de novo, não. Vai dar 10 sextos. Se quiser, volta lá o vídeo. Enfim, vai dar 10 sextos. Então, aqui ficaria 10 sobre 6. 12 meses para o Fabinho ia passar 120 sobre 6. Seria 60 sobre 3, que dá 20 meses. Então, ó, beleza, presta atenção. Se o Fabinho deixou o filho dele, o moleque tinha, cadê? 10 anos e 4 meses, vai passar 20 meses na Terra, né? 20 meses, olha só, 20 meses, o Fabinho vai ficar com 24 meses. O Fabinho é o filho, né? 24 meses são 2 anos. Ficar 10 anos mais 2 anos, que dá 12 anos. O filho dele. Olha só, olha que doideira. Ele saiu de casa, passou 1 ano fora, o filho dele tá com 12 anos. Pela lógica, deveria ser 11 anos e 4 meses, né? 12 anos. Beleza, show? Tropa, né? Vou falar tropa com champs misturado. Beleza, tropa? Então, é isso. 1h08 de vídeo. Ave Maria, haja coisa. Beleza? Pessoal, então é isso. Bons estudos para vocês aí. Saiba que essa revisão aqui ela é excelente, de verdade, não só para a prova de vocês, mas pensando na prova do PAS, tá? Eu estou imensamente satisfeito com aonde a gente conseguiu chegar, no tempo que a gente conseguiu chegar. Vamos ter bastante tempo de revisão para o PAS. Essas questões que estavam obscuras agora não estão mais. Se você tiver dúvidas aí, estude, dê o seu empenho máximo aí para poder tirar uma boa nota no PAS e marcar o curso de Física na UNB, beleza? Você não vai se arrepender. Tchau, galera. Até mais. Forte abraço.